meu nome é Priscila Diniz e vou estar apresentando para vocês a aula intitulada Câncer de Útero. Vou estar seguindo o protocolo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Essa aula conta com a colaboração do professor Jacques Jorge e do mestrando Leonardo Reis. Antes de falar sobre o câncer, vamos relembrar um pouco sobre a anatomia do útero. Ele é um órgão fibromuscular, ímpar, oco, em forma de pera invertida, localizado no plano sagital mediano da cavidade pélvica. O útero apresenta paredes espessas dividido em miométrio, onde estão as fibras musculares lisas, o endométrio, que é a parte mais interna, revestido por uma mucosa, e o perimétrio, que é a parte mais externa, revestido pelo peritônio. O útero também é identificado em 3 porções. O corpo do útero, que compreende os 2 terços superiores do órgão e que aparece no sentido antero-posterior. O istmo, que é a porção mais estreita, com forma cilíndrica e mais inferior. E o colo do útero, que também é denominado de cérvice, que se une à vagina, na qual está em parte incluído. A porção intravaginal do colo do útero também é conhecida como portio vaginalis. O colo do útero comunica com a cavidade endometrial com a vagina. Compreende o canal cervical, composto por 2 porções. O ectocérvice, que é visível à inspeção vaginal e é coberto por um tecido epitelial escamoso estratificado não ceratinizado, que converge centralmente para o ósseo externo, onde inicia o endocérvice, revestido por um tecido epitelial colunar secretor de muco. O ponto da junção entre os 2 epitélios é chamado de junção escamo-colunar. Essa região ou zona de transformação, as células são imaturas e susceptíveis à infecção pelo papilomavírus humano. O epitélio do colo uterino, ao sofrer transformações intraepiteliais, pode interferir para uma lesão cancerosa invasiva em um período de 10 a 20 anos. A evolução do câncer do colo de útero é lenta e passa por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis. O câncer de colo de útero é o segundo tumor mais frequente na população feminina, atrás apenas do câncer de mama, e é a 4ª causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Prova que o país avançou na sua capacidade de realizar diagnóstico precoce é que na década de 1990, 70% dos casos diagnosticados eram da doença invasiva, ou seja, um estágio mais avançado e agressivo da doença. Atualmente, 44% dos casos são de lesões percussoras do câncer, chamada in situ. Os principais fatores de risco são a baixa imunidade, tornando as mulheres assim mais susceptíveis a uma infecção, fatores genéticos, o tabagismo, que eleva o risco de desenvolvimento do câncer do colo de útero, e esse risco é proporcional ao número de cigarros fumados por dia e aumenta sobretudo quando o ato de fumar é iniciado em idade precoce. Relação sexual precoce e múltiplos parceiros sexuais estão intimamente ligados à exposição do papilomavírus humano, que é um agente causador do câncer de colo de útero. Existem hoje 13 tipos de HPV reconhecidos como oncogênicos pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer.
Desses, os mais comuns são o HPV-16 e o HPV-18. A idade interfere nesse processo, sendo que a maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regride espontaneamente, ao passo que, acima dessa idade, a persistência é mais frequente. A transmissão do papilomavírus ocorre por via sexual, através de abrasões microscópicas na mucosa ou na pele na região anogenital. Abaixo temos uma tabela que mostra os vários tipos de papiloma humano, de baixo risco e de médio e alto risco. Os de baixo risco estão relacionados com lesões benignas, como condiloma e neoplasias intraepiteliais cervicais do tipo 1. Já os papilomas vírus humanos de médio e alto risco estão relacionados com lesões de alto grau, como neoplasia intraepitelial do tipo 2 e 3 e neoplasias malignas. A infecção por HPV pode ser uma infecção latente, onde não apresenta lesões clínicas e o diagnóstico é molecular. Ou pode ser uma infecção subclínica, onde também não vai apresentar lesões clínicas e o diagnóstico é feito por citopatologia ou colposcopia. E a infecção clínica é a única que apresenta lesões clínicas. A prevenção do HPV pode ser feito pela vacinação e pelo exame preventivo. A vacinação contra o HPV é a prevenção primária do câncer de colo de útero, que está relacionado à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano. O Ministério de Saúde implementou no calendário vacinal em 2014 a vacina tetravalente contra o HPV para meninas de 9 a 13 anos de idade. Esta vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os dois primeiros causam verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo de útero. As vacinas são preventivas, tendo como objetivo evitar a infecção pelo HPV nelas contidas. Nenhuma vacina é terapêutica, ou seja, não há eficácia contra infecção ou lesões já existentes. O exame preventivo do câncer de colo de útero, Papa Nicolau, é a principal estratégia para detectar lesões percussoras e fazer o diagnóstico da doença. Ele é indicado para mulheres com vida sexual ativa, com idade a partir dos 24 anos até os 60 anos de idade, e é indicado fazer uma vez ao ano. Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame sem prejuízo para a saúde ou a do seu bebê. O exame preventivo ele é indolor, simples e rápido. Para a coleta do material, é introduzido um instrumento chamado espéculo na vagina, conhecido popularmente como bico de pato. O profissional faz a inspeção visual no interior da vagina e do colo do útero. A seguir, o profissional promove a escamação da superfície externa ou interna do colo de útero com uma espátula de madeira ou uma escovinha. As células colhidas são colocadas numa lâmina para análise de laboratório especializado em citopatologia. O máximo que pode causar é um pequeno desconforto, que diminui se a mulher conseguir relaxar e se o exame for realizado com uma boa técnica. Antes de realizar o teste Papa Nicolau, a mulher deve tomar alguns cuidados.
Não tomar ducha íntima e evitar relações sexuais nas 48 horas anteriores. A paciente deve evitar cremes vaginais com 1 semana de antecedência e ela deve estar fora do período menstrual. Ainda vale ressaltar que a vacinação, em conjunto com o exame preventivo, se complementam em ações de prevenção. Mesmo mulheres vacinadas, quando alcançar a idade preconizada, que é a partir dos 24 anos, deverão fazer o exame preventivo periodicamente, pois a vacina não protege contra todos os subtipos oncogênicos do HPV. O diagnóstico do câncer de colo de útero é feito depois de várias etapas. A anamnese deve ser dirigida principalmente aos fatores de riscos, sinais e sintomas relacionados, um exame físico, um exame especular, uma citologia oncóstica, que é o principal método de rastreamento do câncer cervical, a colposcopia e biópsia dirigida, que são etapas fundamentais na propedêutica do carcinoma invasor, tendo como primeira finalidade delimitar a extensão da doença do colo e da vagina, e a segunda, a confirmação do diagnóstico. Outros exames básicos, como hemograma completo, coagulograma, glicose, ureia, também podem ser solicitados pelo médico. E outros exames, o médico também pode solicitar para ver o tamanho tumoral, a extensão parametrial e a profundidade da invasão desse carcinoma. São exames opcionais, como ressonância magnética, tomografia computadorizada. Após isso, teremos um diagnóstico final de câncer de colo de útero. O estadiamento do carcinoma invasivo do colo do útero é feito da seguinte maneira: o estágio 0 correspondendo ao carcinoma in situ ou pré-invasivo, o estágio 1, que é dividido em 1A, o pré-clínico, 1A1 microinvasivo e 1A2 com profundidade de invasão maior do que 3 e menor que 5 milímetros, e 1B, que é o carcinoma invasivo, mas ainda confinado no colo uterino. O estágio 2, que estende além do colo, envolve a vagina, o estágio 3, que estende para a parede pélvica, e o estágio 4, câncer com disseminação metástica, que se estende além da pelve renal ou envolvimento da mucosa, da bexiga ou do reto. O tratamento para cada caso deve ser avaliado e orientado por um médico. Entre os tratamentos mais comuns para o câncer de colo de útero estão a cirurgia e a radioterapia. O tipo de tratamento dependerá do estadiamento da doença, tamanho do tumor e fatores pessoais como idade e desejo de ter filho. São formas de tratamento: a esterectomia abdominal vaginal, a radioterapia neoadjuvante, a radioterapia adjuvante e a quimioterapia. A esterectomia abdominal e vaginal é o tratamento de escolha para pacientes com prole definida e com carcinoma de colo de útero no estágio 1A1, microinvasor. Apesar da esterectomia ser um tratamento com menor taxa de recidiva, deve-se ter em mente que existe hoje em dia intervenções menos mórbidas, menos custosas e que não levam a mutilações nas mulheres, tendo taxas de cura bastante aceitáveis. A radioterapia neoadjuvante como recurso pré-operatório e é indicada para os adenocarcinomas de grande volume. A radioterapia adjuvante
Ela é utilizada quando houver invasão profunda do estroma, linfomas acometidos e se houver recorrência pélvica do tumor. A quimioterapia não é o tratamento de escolha para o carcinoma escamoso, mas vários protocolos atuais têm sido recomendados associado com a radioterapia, aumentando a resposta individual à terapêutica. Quando usado como recurso que antecede a radioterapia, pode induzir as seleções de células resistentes à radioterapia, piorando os resultados finais. Quando utilizado antes da cirurgia, pode melhorar o resultado final por reduzir volumetricamente a massa a ser operada. Pode ser utilizada como recurso nos casos de doença recorrente após a cirurgia e radioterapia, mas os resultados são precários. Além do câncer de colo de útero, a mulher também está suscetível ao câncer de corpo de útero, que é o oitavo mais comum entre as mulheres. O carcinoma de corpo de útero mais comum é o carcinoma endometrial, que possui como fatores de risco a obesidade, a diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica e a infertilidade. E os principais sinais e sintomas são sangramento anormal pós-menopausa, dor pélvica, sinais e sintomas relacionados à disseminação. O diagnóstico do carcinoma de corpo uterino é realizado através da ultrassonografia endovaginal, a curetagem uterina para obtenção de um tecido endometrial e histerectomia com biópsia. Para prevenir o câncer de corpo de útero, é necessário uma alimentação saudável, a prática de atividade física e visitar seu ginecologista regularmente. Agradeço a atenção de todos.